Olá, meus queridos alunos do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Aqui é o professor Marcelo e hoje vamos para a nossa quinta aula, Razões e Proporções. Nessa aula nós vamos estudar um pouco das razões e proporções, abrangendo conceitos do ensino fundamental. Então vamos falar sobre propriedades básicas das razões e proporções, vamos falar sobre os tipos principais de médias, vamos falar sobre regra de 3 simples e composta e também sobre porcentagem. Bom, então, para começar, nós vamos definir as razões e proporções. Chama-se razão de um número racional por outro, diferente de zero, o quociente exato do primeiro pelo segundo. De um modo geral, indicamos a razão das seguintes maneiras: A dois pontos B ou AB, onde lê-se A para B. Ou você tem a fração A sobre B, ou você tem os dois pontos aí simbolizando-se o A para B. Por exemplo, você tem 5 para 1 ou 5 sobre 1 para dar a razão de 5 para 1. Existem também as razões inversas. Dá-se o nome de razões inversas a duas razões que têm o produto igual a 1. Por exemplo, 4 para 1 vezes 3 para 4 dá 1. Por quê? Porque 4 terços é o inverso de 3 quartos e a multiplicação entre essas frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, que resulta em 12 dividido por 12, que é igual a 1. Temos também razões iguais. Duas razões são iguais quando as frações que as representam forem equivalentes. Por exemplo, 10 quintos e 4 meios. Ambas aí são iguais a 2. Tá? Então são aí 10 para 5, 4 para 2. Tá bom? Proporção. A proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, 10 está para 5, assim como 4 está para 2. Por quê? Porque aí a nossa proporção é de 2. Tá? Vamos falar sobre algumas propriedades básicas das proporções. A propriedade fundamental das proporções diz o seguinte: na seguinte proporção, A está para B, assim como C está para D, ou seja, A sobre B igual a C sobre D, chamaremos A e D. Então você tem aqui A e D. Esses dois aqui a gente vai chamar de extremos, tá? Da proporção. Já o B e o C são chamados de meios da proporção. Tudo bem? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então essa é uma propriedade fundamental, né? Então quer dizer que A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Isso daqui, logicamente, quando nenhum deles for zero, tá? A propriedade recíproca das proporções diz que quando forem dados 4 números A, B, C e D, todos diferentes de zero, tais que A vezes D igual a C vezes B, é possível se armar a proporção B dividido por A igual a D dividido por C. Tudo bem? Então quer dizer que você consegue, aí, dados uma multiplicação, entre números, uma igualdade entre multiplicações, estabelecer uma proporção, dado esse produto. Logicamente, a propriedade recíproca, por quê? Porque ela é a recíproca da propriedade fundamental. Então, você poderia juntar as duas numa implicação se, somente se. Bom, propriedade das permutações e das inversões. Uma proporção não se altera quando permutamos, primeiro, os meios. Então, 10 está para 5, assim como 4 está para 2. Significa que se eu trocar os meios de lugar, ou seja, onde está o 5 vai o 4, onde estava o 4 vai o 5. 10 está para 4, assim como 5 está para 2. Tá? Ou também você pode trocar os extremos. Então, 10 está para 5, assim como 4 está para 2. Agora você vai trocar o 10 de lugar com o 2. Assim como 2 está para 5 e 4 está para 10. Ou quando invertemos as razões. Tá? 10 está para 5, assim como 4 está para 2. Se eu inverter as razões, ainda continua. 5 está para 10, assim como 2 está para 4. Perceba que a razão nesse caso vai ser meio. Nos outros casos, a razão antes era 2, depois ela se altera. Mas as proporções se mantêm, elas ainda, a igualdade se mantém. Tá? Quarta propriedade básica das proporções: cálculo do termo desconhecido numa proporção. Se você tiver A está para B, assim como C está para X, então eu consigo encontrar o X fazendo B multiplicado por C dividido por A. Por exemplo, X está para 3, assim como 5 está para 10. Então, para descobrir o x, o que você vai fazer? Você vai passar esse 13 multiplicando. 5 vezes 13 dividido por 10.
5 vezes 13 dá 65, tá? Então você vai ficar com 65 dividido por 10. A gente estudou na aula sobre decimais que isso é 6,5. Tudo bem? Por último, proporção contínua. Quando a proporção tiver os meios iguais, por exemplo, 4 sobre 8 igual a 8 sobre 16. Então, essa daqui é chamada de proporção contínua, né? 4 está para 8, ou seja, meio, assim como 8 está para 16, que também é meio. Tá bom? Então, a gente chama esse tipo de proporção contínua. Vamos falar sobre médias agora. Primeiro, a média geométrica. Numa proporção contínua, o meio é denominado média proporcional ou média geométrica dos extremos. Portanto, no exemplo acima, onde a gente tinha 4 está para 8, assim como 8 está para 16, né, 8 vai ser a média proporcional entre 4 e 16. O quarto termo de uma proporção contínua é chamado de terceira proporcional. Tá? Assim, no nosso exemplo, 16 é a terceira proporcional depois de quarto e 8. Então, nós também queremos, nesse tópico sobre médias, falar sobre terceiro e quarto proporcionais. Tá? Mas para se calcular a média proporcional ou geométrica de dois números, teremos que calcular o valor do meio comum de uma proporção contínua. Por exemplo, a gente teria aqui 4 está para x, assim como x está para 16. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa conta. Então, 4 está para x, assim como x está para 16. Você vai fazer uma multiplicação cruzada aqui. Ó. Então, nós ficaremos com x ao quadrado igual a 4 vezes 16, que é 64. Então, x é igual a raiz de 64, que é 8. Lembrando que, nesse momento, ainda não vamos falar das raízes negativas, tá? Mas a raiz quadrada de 64 é 8. Quando você estiver trabalhando com equações, né, conjunto verdade de equações, aí sim vai ser menos 8 ou mais 8. Tudo bem? Então, por enquanto, o x é 8. Então, nesse caso, né, a gente percebe como que a gente podia encontrar o 8 aí nessa proporção contínua. Tá? Quarta proporcional. Quarta proporcional é o nome dado ao quarto termo de uma proporção não contínua. Por exemplo, 4 está para 8, assim como 12 está para x. Então, perceba que a terceira proporcional é o quarto termo de uma proporção contínua. Já a quarta proporcional é o quarto termo de uma proporção não contínua. Então, você tem aqui 4 está para 8, assim como 12 está para x. Então, o que você vai fazer aqui? X vezes 4, 8 vezes 12. Ou seja, x é 8 vezes 12 dividido por 4. A gente pode simplificar esse 4 com esse 8. Ficamos com 2, então 2 vezes 12, 24. Tá? Então, nesse caso, a nossa quarta proporcional é 24. Tá? Então, a nossa proporção seria 4 está para 8, assim como 12 está para 24. Tudo bem? Como que você poderia fazer isso de uma forma bem simples? Para você sair desse e chegar nesse, você multiplica por 2. Então, do 12 vezes 2, 24. Você encontraria também de uma forma bem simples. Esse cálculo é idêntico ao cálculo do elemento desconhecido de uma proporção que a gente já fez lá atrás. A média aritmética simples. A gente vai chamar essa média aritmética simples de MA. A média aritmética simples de dois números é dada pelo quociente da soma de seus valores pela quantidade das parcelas consideradas. Por exemplo, vamos considerar a média aritmética de 4, 8, 12 e 20. Então, você tem 4 números. Né? Para encontrar a média aritmética, você vai somar todos os números. 4 mais 8 mais 12 mais 20, você vai ter 44. E dividir pela quantidade de números. Então, nós temos 4 números dividido por 4. 44 dividido por 4 dá 11. Então, essa é a média aritmética desses números. Infelizmente, a média aritmética não é um bom representante para um agrupamento de números. Por quê? Porque a média aritmética ela é afetada por valores muito altos ou valores muito baixos. Né? Então, ela não é um bom representante assim, para um conjunto de números. Tá? Mas fica aí registrado como se calcula a média aritmética simples. Como calcular agora a média aritmética ponderada? Nós vamos chamar ela de MP. A média aritmética ponderada de vários números consiste no quociente das somas dos produtos, que se obtém multiplicando cada número pelo peso correspondente.
e em seguida você vai dividir pela soma dos pesos. Por exemplo, no cálculo da média final obtida por um aluno durante o ano letivo, usamos a média aritmética ponderada segundo o seguinte: matérias: português, 60 pontos, matemática, 40 pontos e história, 70 pontos. Os pesos das disciplinas: português, 5, matemática, 3 e história, 2. Então, para calcular a média ponderada, o que você vai fazer? Você vai pegar cada valor e multiplicar pelo seu peso. Então, 60 vezes 5, 40 vezes 3 e 70 vezes 2. Em seguida, vai somar tudo. Então, você vai ficar com 60 vezes 5, mais 40 vezes 3, mais 70 vezes 2. Ou seja, 300 mais 120 mais 140. Está aqui. Tá bom? 300 mais 120 mais 140 vai dar 560. Tudo bem? Agora, você vai pegar esse 560 e vai dividir pela soma dos pesos. Os pesos eram 5, 3 e 2, então 5 mais 3 mais 2. Tá? 5 mais 3 dá 8, mais 2, 10. Então vai ser 560 dividido por 10, que dá 56. Então é assim que a gente calcula a média aritmética ponderada. Números e grandezas proporcionais. Considerando-se duas sucessões de números, a primeira A, B, C, D, assim sucessivamente, a segunda A', B', C', D' e assim sucessivamente, essas sucessões serão proporcionais ou diretamente proporcionais se a razão entre dois números correspondentes for sempre a mesma, ou seja, a proporção de A para A' é igual à proporção de B para B', assim como a proporção de C para C' é igual e a proporção de D para D' é igual e assim sucessivamente. Tá? Se todos eles tiverem a mesma proporção, for igual a K, esse K será um valor numérico que vai receber o nome de coeficiente de proporcionalidade e eu vou dizer que essa sucessão é diretamente as duas sucessões são diretamente proporcionais. Tá? Por exemplo, você tem aqui sucessões 3, 4, 6 e 12, 16 e 24. Se você fizer 12 dividido por 3, 16 dividido por 4 e 24 dividido por 6, todas as divisões vão dar 4. Tá? Então, nossa constante de proporcionalidade é 4. E eu posso dizer que todos esses números são diretamente proporcionais. Tudo bem? Já dois números serão inversamente proporcionais quando o produto dos números correspondentes nas suas sucessões for sempre o mesmo. Tá? Então, considerando-se a mesma suposição dada anteriormente, temos que a divisão de A dividido por 1 sobre A' vezes B dividido por 1 sobre B', e assim sucessivamente vai ser igual a K. Ou seja, duas sucessões vão ter elementos inversamente proporcionais se o produto dos respectivos elementos gerar o mesmo valor. Tá? Por exemplo, vamos dividir 118 em partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 7. Considerando A mais B mais C igual a 18, né? Então a gente tem que A dividido por 1 sobre 2 tem que ser igual a B dividido por 1 sobre 5, que tem que ser igual a C dividido por 1 sobre 7, porque eu quero as partes inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora vamos calcular o MMC entre 2, 5 e 7. Não por acaso é um múltiplo entre eles, porque eles são números primos. Então vai ser 70. Obtemos assim o seguinte, agora vamos colocar cada uma dessas frações nos denominadores, no mesmo denominador 70. Então você vai ficar com o seguinte, ó, 70 dividido por 2, 35, né, vezes 1, 35. Então 35 sobre 70. 70 dividido por 5, 14. 14 vezes 1, 14. 70 dividido por 7 dá 10, vezes 1, 10. Então agora nós temos todos eles sobre o mesmo denominador. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tudo por 70. Logo, A sobre 35 é igual a B sobre 14, que por sua vez é igual a C sobre 10, que é igual a 118 dividido por 35 mais 14 mais 10, que dá 59. Tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar cada uma dessas com essa igualdade. Então, vou começar com A. 118 sobre 59 é igual a sobre 35, logo A é 118 vezes 35 dividido por 59, que é 70. Seguindo um caminho análogo para B e C, a gente encontra que B é 28 e C é 20.
Bom, que são grandezas proporcionais? Chama-se razão entre duas grandezas de mesma espécie, a razão dos números que exprimem suas medidas relativas à mesma unidade de medida. Então, por exemplo, o que eu estou querendo te dizer aqui? Para você ter a proporção entre tempo, você precisa que os dois estejam na mesma unidade de medida. Segundo com segundo, minuto com minuto, certo? Medida, você tem que ter a mesma unidade de medida, metro com metro, aí você consegue uma razão, né? E a partir dessa razão das grandezas proporcionais, você tem a escala. A gente chama de escala de um desenho a razão entre um comprimento considerado no desenho e o comprimento real. Então indica-se, por exemplo, escala 1 para 400 ou 1 por 400, o que significa que cada unidade de medida real foi dividida por 400 unidades de medida, né? Então, por exemplo, cada metro real foi dividido por 400 para fazer a escala do desenho de um mapa, por exemplo. Tudo bem? Cada quilômetro foi dividido por 1 milhão, né? Para você conseguir fazer o seu desenho de um mapa, por exemplo. Tá bom? Então aí a gente usa bem a escala. Bom, então chegamos na regra de 3 simples. E para isso, primeiro a gente precisa falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais se ao dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar, enfim, de uma corresponder à mesma proporção de aumento ou diminuição da outra. Tá? Exemplo, uma certa máquina produz 90 peças metálicas trabalhando durante 50 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora e 20? Tá? Então aqui agora a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, na mesma escala de tempo. Então a gente está falando que a medida de tempo da máquina está em minutos. Já a nossa unidade de medida em tempo está em 1 hora e 20. Então a gente vai ter que fazer essa conversão para 1 hora e 20 em minutos, que é 80 minutos. 60 minutos mais 20, 80 minutos. Tudo bem? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho que 90 peças, né, está para 50, assim como 80 vai estar para x. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Você tem um crescimento de 50 para 80 e no seu problema, obviamente, quando você aumentar o tempo, vai aumentar o número de peças. Então aqui você tem uma grandeza proporcional, né? Uma grandeza diretamente proporcional. Então aí é simples, multiplicou cruzado, x vezes 50 é igual a 90 vezes 80, logo x é igual a 90 vezes 80 dividido por 50. Aí aqui eu te indico fazer o seguinte, tá? Mantenha as unidades de medida. Então você tem 90 peças vezes 80 minutos dividido por 50 minutos, porque aí você vai simplificar as unidades de medida que são equivalentes, tá? Então no final vai sobrar com peças quantas? 90 vezes 80 dividido por 50, tudo bem? Vai sobrar 144 peças. Então essa aqui é uma regra de 3 simples que resolve esse problema. Já as grandezas inversamente proporcionais vão ser as seguintes. Duas grandezas dependentes são inversamente proporcionais se ao dobro, triplo ou quádruplo de uma corresponder à metade, à terça parte ou à quarta parte de outra. Tá? Aqui nós temos novamente um probleminha bem interessante. 8 máquinas iguais fabricam certo número de peças em 15 dias. Em quantos dias 12 máquinas iguais às primeiras fabricam o mesmo número de peças? Então o que você tem? Você tem o seguinte, quando você aumenta as máquinas, né, você tem a ideia de que o tempo, que é o que você está medindo, vai diminuir. Tá? Então você tem, no começo você tinha 8 máquinas, né, e em 15 dias. Agora você vai aumentar para cá e vai diminuir aqui. Então você tem uma grandeza inversamente proporcional, tá? Porque aqui diminui, enquanto aqui aumenta. Tudo bem? Ou o contrário, você pode pensar o contrário. Enquanto aqui diminui, enquanto aqui aumenta de 8 para 12, aqui vai diminuir, né? Aqui vai aumentar inversamente do x para 15. Tá? Então você tem aí você tem grandezas inversamente proporcionais. Enquanto aumenta o número de máquinas, diminui o número de dias. Perceba que no exemplo anterior, enquanto você aumenta o número de tempo, vai aumentar o número de peças. Então essas aqui são diretamente proporcionais. Já essa daqui, enquanto você aumenta o número de máquinas, você diminui o número de dias. Então você tem aí proporções inversas. Tá? Bom, como as flechas estão em sentido contrário, as grandezas são inversamente proporcionais. Desculpa, não é as proporções que são inversas. As grandezas, né, são inversamente proporcionais. Daí
15 dividido por x vai ser igual a 12 dividido por 8. Então, aí nesse caso, a forma com que você vai fazer é a proporção. 15 sobre x igual a 12 sobre 8. Você vai inverter as proporções, tá? Bom, então agora, multiplicando cruzado, você vai ficar com 12x igual a 15 vezes 8, né? Ou seja, 12x igual a 120, x igual a 120 dividido por 12, que dá 10, a resposta x igual a 10 dias. Tá bom? Então, enquanto você aumentar o número de máquinas, você vai diminuir. Se você aumentar 4 máquinas, você vai diminuir em 5 dias a sua fabricação da mesma quantidade de peças. Porcentagem. O que é porcentagem? Porcento, ou razão centesimal, é toda razão com o quociente igual a 100. Por exemplo, 7 sobre 100, 25 sobre 100, 300 sobre 100, são razões centesimais. Outra representação para essas razões é a seguinte: 7 sobre 100 é 7%. Então, a gente usa esse símbolozinho aqui para representar a divisão por 100. Então, esse símbolozinho significa 7 dividido por 100. 25% dividido 25 dividido por 100. 300%, 300 dividido por 100. Tá? Então, aqui você tem essas razões. Bom, 7 dividido por 100 é 0,07. 25 dividido por 100 é 0,25. E 300 dividido por 100 é 3. Tá? Então, a gente tem esses decimais aí também associados a essas porcentagens. Como que a gente converte uma razão centesimal numa razão comum? Para efetuarmos essa operação, basta simplificar os termos da razão, se possível, obviamente. Podemos estar aí diante de números primos entre si. Por exemplo, 25% é igual a 25 dividido por 100, que é igual a 1/4, que é 0,25. Tá? Como converter uma razão comum numa razão centesimal? Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por uma fração que tenha 100 por antecedente e o numerador da fração que se converter por consequente. Por exemplo, 3 sobre 4 é igual a 0,75. Como que a gente encontra isso? Ó? Vamos lá, vamos dividir 3 dividido por 4. Vou ter que colocar aqui um 0, então 0, bom, 4 a gente coloca 7, 7 vezes 4, 28, sobra 2, tá? Vamos colocar mais um 0 aqui. Para chegar lá é só colocar 5, 5 vezes 4, 20, menos 20 vai zerar. Tudo bem? Então 0,75. Para saber qual a porcentagem é só você multiplicar por 100. Então 0,75 vezes 100 é igual a 75%. Então 3/4 é igual a 75%. A regra de 3 composta, como calcular a regra de 3 composta? Nós vamos estudar essa regra de 3 através de um exemplo resolvido, tá? Para você entender como que isso funciona. Em 6 horas, 3 teares, sabe o que é tear? Aquele negócio de fazer pano? Pois é. 3 teares fabricam 180 metros de tecido. Em quanto tempo 5 teares com o mesmo rendimento que o primeiro produzirão 50 metros? Então aqui você tem, ó, quantidade de teares, você tem teares, você tem tempo e você tem a medida do tecido. Tá? Bom, no primeiro eu tenho 3 teares que em 6 horas fabricam 180 metros. Tá? Eu quero saber em quanto tempo 5 teares vão produzir 50 metros. Tá? Então perceba que aqui você tem o seguinte, ó. Você tem um decrescimento, e aqui você tem, certo? Com isso em mente, vamos trabalhar então na resolução para explicar a regra de 3 composta. A gente vai tomar como referência a grandeza que apresentar o elemento procurado, então no nosso caso é o tempo. Conclui-se do seguinte modo, reordenando-se as demais grandezas, máquinas e metros, para diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que possui o x que estamos procurando, que para nós é o tempo. Para auxiliar na resolução, coloque I nas grandezas inversamente proporcionais e D nas diretamente proporcionais. Então, vamos organizar isso de um jeito melhor agora. Então, colocando o tempo como referência, eu vou do 6 para o x. Tá? Então, aqui, ó, muito provavelmente, por esse problema, 6 horas, eu vou decrescer as horas. Tá? Então, vai ser em menos horas. Então, esse é o meu sentido. Esse daqui eu estou crescendo nesse sentido, então ele está inversamente proporcional.
e esse daqui está decrescendo, então ele está diretamente proporcional à minha referência. Tudo bem? Então agora é só calcular. Bom, então nós teremos o seguinte, 6 sobre x, 3 sobre 5 e 180 sobre 50. Tá? Dessa forma, 5 e 180 serão os denominadores de x, 6, 3 e 50 serão os numeradores de x. Tá? Então, nós encontramos 6 vezes 3 vezes 50, dividido por 5 vezes 180, e isso vai dar 1. Ou seja, x será igual a 1 hora. Então era isso que eu queria falar rapidinho com vocês aqui sobre regra de 3, né, bem rápido, porcentagem, essas coisas todas. Né? Na próxima aula a gente já vai começar a entrar na álgebra mesmo, falar sobre inteiros relativos, racionais relativos, relação de ordem. E em seguida nós vamos falar aí sobre equações e inequações do primeiro grau. Né? E vamos entrar aí na parte mais densa da matemática fundamental. Tudo bem? Então era isso que eu queria passar nessa aula. Até o nosso próximo encontro.